Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o elenco do Atlético Paranaense para essa temporada agora de 2023. Sem dúvidas, mais uma vez, um dos times, favoritos do futebol brasileiro a conquistar alguns títulos. E eu quero comentar aqui sobre os principais destaques do time até aqui. Claro que eu não vou falar sobre todos, porque senão o vídeo teria 30 minutos de duração, mas alguns dos nomes conhecidos e outros principalmente estrangeiros que o Atlético aposta bastante, depois dessa chegada do Alexandre Matos para contratações e ser um dos pilares do time para a temporada de 2023. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Furacão, para chegarmos a essa marca aqui no canal de 50 mil inscritos, Esse aqui é um canal que trazemos notícias dos times fora do eixo, Então, igual o Atlético Paranaense entra aqui nessa lista, então mais um motivo aqui para vocês se inscrever e seguir nosso Instagram também, nas redes sociais aqui, Black Card Foot, por lá também com atualizações diárias do Atlético Paranaense. Antes de darmos sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da Sportpix.clube, caixa de apostas esportivas que está com boas cotações para os jogos aí do Furacão no Campeonato Estadual, No caso, já nesse final de semana, tendo algumas partidas que eu deixei em destaque aqui para vocês e nas próximas semanas também com alguns jogos no estadual. Então, mais um motivo aí para você usar aqui a Sportpix, que está com boas cotações para esse jogo no sábado, às 4 horas da tarde, contra o Rio Branco, uma vitória do Furacão fora, pagando aí 1,34 a cada real apostado. Tem na próxima semana também fora de casa, dia 18, na quarta-feira, contra o Azuco, acho que é isso, fora de casa, às 7h45 e no outro sábado, dia 21, contra o Maringá, o Atlético Paranaense jogando dentro de casa às 4 horas. Então, para você apostar lá na Sportpix.clube, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar aqui o vídeo, obviamente, pela defesa, mas antes disso, só falar aqui de alguns nomes que, obviamente, dava para citar aqui, mas para não ficar tão longo, eu não vou falar, porque são jogadores até mesmo óbvios aqui para o torcedor do Atlético, que eu acabei deixando de fora, mas que vão ter um papel importantíssimo no decorrer da temporada, que são o goleiro Bento, a zaga, por exemplo, o Zé Ivaldo, o Thiago Heleno, podemos chamar a atenção. Tem aí o meio de campo o Christian, o Vitor Bueno, o Hugo Moura. No ataque também boas opções, igual, eu acho que eu não vou falar do Pablo aqui nesse vídeo, mas tem o Jajá também, o Rômulo, atacante que surgiu muito bem da base, e o Marcelo Cirino, que é bem conhecido aí também da torcida do futebol brasileiro. Então, o primeiro aqui, eu quero falar sobre o lateral esquerdo, o Abner, ele que é uma das promessas do clube aí, realmente nem sabemos se ele vai continuar no decorrer da temporada, até por conta de ser um lateral muito visado pelos times do futebol europeu. Ele tem apenas 22 anos de idade e joga profissionalmente pelo Furacão, basicamente, da temporada de 2019, onde ele começa jogando 8 jogos e a partir de 2020 é o titular absoluto, assume a posição, fazendo ali em média 47 partidas, 2 gols e 5 assistências por temporada, até que tem mais de 18 assistências pelo Furacão, também outros 5 gols marcados, tem se transformado em um dos principais laterais esquerdos do futebol brasileiro, Então, até mesmo teve especulações de alguns times de Portugal, do Grupo City, que ainda não chegou uma proposta, mas tenho certeza que vai ser mais um ano muito interessante também do jogador, na minha visão, o principal jogador do futebol brasileiro na lateral esquerda hoje. Bom, na zaga, como eu falei para vocês, tem alguns outros nomes de destaques, igual o Pedro Henrique também, jogador que tem feito uma ótima temporada de 2022, foi titular absoluto da equipe, agora também com a volta do Zé Ivaldo, juntamente com o Thiago Heleno, tem tudo para ser uma zaga bem forte aí nesse ano de 2023. Indo para o setor de meio de campo, temos aí o Alex Santana, que fez uma boa temporada no ano passado, chegando aí, vindo do futebol da Bulgária. Muita gente tinha um pé atrás em relação à sua contratação, o meia de 27 anos, que quando eu trouxe vídeo aqui no canal falando que ele seria reforço, ficou muito com o pé atrás, mas foi importantíssimo aí alguns gols que foi importante para a classificação do Atlético até a final da Libertadores. Foram no total 18 partidas, 3 gols marcados pelo Alex Santana, jogador que estava há 2 temporadas e meia lá no futebol da Bulgária, onde ele havia feito por lá também mais de 72 partidas com 11 gols e também 9 assistências. Vinha chamando a atenção, foi contratado pelo Atlético, tem tudo para fazer também um ótimo ano de 2023, ainda mais dando continuidade no trabalho que ele já havia começado no ano anterior. Mais um que também, acho que o mais conhecido desse vídeo, o Fernandinho, jogador experiente aí de 37 anos, que voltou para o Atlético na temporada passada e jogou assim a reta final, Ele acaba chegando no meio da temporada, faz 20 partidas, 1 gol e 2 assistências, deu uma nova cara nesse meio de campo do Atlético, que é muito forte, Tem outras opções aqui, igual o Hugo Moura também, eu vejo que tendo esse trio aí, daria muito bem para ter um meio de campo que ataca bem e defende bem também, Por exemplo, usando ali o Hugo Moura, Fernandinho e o Alex Santana, realmente ótimas opções aí
para o elenco do Atlético. Fernandinho, que estava há mais de basicamente 9 anos no Manchester City, jogou também outros 6 anos e meio no futebol do Shakhtar. Jogador que sai do Atlético em 2005 e volta em 2022. Então realmente teve uma história gigantesca aí no futebol europeu. Tem tudo para fazer um bom ano, mesmo com 37 anos de idade, agora na equipe do Atlético. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários qual que seria o seu meio de campo ideal. 2 jogadores ali um pouco mais defensivos e talvez um meio ali no ataque. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Dando sequência aqui no vídeo, temos o uruguaio aí, o David Terans, né? Jogador de 28 anos de idade, atua como um segundo atacante e o Terans foi importantíssimo no decorrer da temporada. Obviamente com muitos altos e baixos, ele chega, no caso, no início de 2022, ser o titular absoluto e termina a temporada em alta, porque teve um meio da temporada ali que ele não estava indo muito bem, ainda mais depois da chegada do Filipão, que ele acabou perdendo espaço e conquistou por conta de gols importantíssimos, por exemplo, contra o Palmeiras, né, que garantiu a classificação e a disputa também da final da Libertadores. Então o Terans no ano foi o artilheiro do Atlético com 17 gols marcados, 9 assistências ainda por cima e em 53 jogos, né? Jogador que chegou por um investimento alto, vindo ali na casa dos 15 milhões de reais, se eu não me engano. Se eu tiver errado, pode deixar aqui nos comentários também, tá? Não tem essa de que eu que sei a verdade não, vocês podem contribuir aqui também. Ele veio do Atlético Mineiro depois de um bom empréstimo para o Penharol, né? Ele tinha jogado pelo Penharol 2020 e o início de 2021 foram mais de 18 gols e outras 42 partidas pela equipe uruguaia e chega para o Atlético. No primeiro ano não foi o protagonista, mas teve bons números com 45 partidas, 9 gols e 9 assistências. Até o presidente Gil Petralha deixou claro de que não vai negociar o jogador por um valor inferior, né, por exemplo, ali da casa dos 30 milhões de reais para algumas equipes do futebol brasileiro onde ele foi especulado, como por exemplo no Flamengo, no Vasco e também no Cruzeiro, mas nenhum desses 3 times fizeram proposta oficial, foi mais especulação mesmo do jogador que deve ser uma peça importantíssima para o decorrer. Outro uruguaio aqui que também estava na Copa do Mundo, o Agustín Canóbio, né? O centroavante de 24 anos, centroavante, mas pode fazer um papel principalmente de ponta direita e ponta esquerda, né? Apesar dele ter começado a sua carreira dele mais como central, no Atlético tem atuado pelas beiradas e fez um ano de adaptação, né? Podemos dizer assim, porque bom não foi. Jogador que chega para um valor, uma das maiores transferências da história, próximo também da casa dos 14 a 17 milhões, fez aí 39 partidas, 3 gols apenas e uma assistência, nunca conseguiu ter aquela sequência absurda jogando como titular, foi sempre mais uma opção no banco de reservas, mas mesmo assim não deixou, né, de ser um 12º jogador. Ele que vinha se destacando pelo Penharol, onde havia feito desde 2018 no clube mais do que 116 partidas, com no total aí 19 gols marcados e também outras 15 assistências. O último ano dele no Penharol foram aí 45 partidas, 7 gols e 3 passes. Então o Canóbio não é aquele jogador de ficar fazendo 10 gols por temporada, 12, 13, não é bem assim, até porque a média dele ali, o melhor ano foi 2021 com 7 gols e também 2020 pelo Fênix do Uruguai, onde ele marca 5 gols também, né? Jogador que surge muito bem por conta da base do futebol uruguaio. Ele passa por todas as categorias da seleção, joga sub-17, mundial, sub-20, mundial sub-20 2017 e também o sul-americano sub-20 em 2017, que foi o titular absoluto nessas 2 competições e joga uma partida da Copa do Mundo também, se não me engano, contra a Gana, né? Ele entra aí nesse duelo, então o Canóbio, ótima opção para esse ano. Vejo que em 2022 foi um ano de adaptação, mas para 2023 tenho boas expectativas em relação ao jogador. Outro aqui no vídeo, acho que o principal nome, né, o Vitor Roque, ele que inclusive está cotado para ser vendido, se fosse aparecer uma proposta, o Atlético não venderia por menos de 339 milhões de reais. Isso por conta do jogador, que ainda tem 17 anos, né, só vai completar 18 em 2023 em fevereiro, ter sido um dos destaques até aqui. É claro que também com algumas oscilações, que é de se esperar de um menino, né, de 17 anos de idade, que fez aí 36 partidas no ano pelo Furacão, 7 gols e 3 assistências. Ele que chega como a maior contratação até agora da história do clube, por 24 milhões de reais, junto ao Cruzeiro, que já havia feito também na temporada 6 gols em 11 jogos. Então, no ano, ele foi muito bem. 47 partidas no total. Ele marcou ainda 13 gols e também outras 5 assistências na temporada, contando aí os jogos pelo Cruzeiro e pelo Atlético. Isso para um jogador com 16 para 17 anos, é claro que valoriza bastante o passe
do atleta, que foi importante também na Libertadores, o gol importantíssimo para a classificação à semifinal, e foi convocado para o Sul-Americano Sub-17, Sub-20 da seleção brasileira nesse início de 2023. Ótimo jogador, tem tudo para se destacar também no decorrer do ano. Para terminar aqui, temos dois últimos, mas também estrangeiros, né? O primeiro, ponta esquerdo, Tomás Coelho, ele que tem 22 anos de idade e chegou na temporada passada vindo do Red Bull Bragantino, né? Ele fez nesse primeiro ano também 43 partidas, 3 gols e 5 assistências, números parecidos com o que ele teve na temporada de 2021, jogando pelo Red Bull Bragantino, onde ele havia feito pela equipe de Bragança Paulista 7 gols, 3 assistências em 57 jogos. Foi comprado junto ao Atlético Tucumán, lá da Argentina, atleta que surge muito bem no futebol argentino, na Sampdoria da Itália, e também uma passagem muito boa pelas categorias de base da seleção do seu país, que vinha então chamando a atenção. Ótimo jogador, tem tudo também para fazer uma boa temporada e vários ativos também que o Atlético em breve pode negociar, né? Eu vejo que o time fazendo uma boa temporada nesse ano, alguns jogadores contratados serem peças importantes, igual o Tomás Coelho, tem também o Vitor Roque, o Agustín Canóbio, o Terans, tem um potencial gigantesco de valorização e de venda desses atletas. Fora, por exemplo, no setor da zaga ali, igual eu já havia comentado, do Abner, tem também o goleiro Bento, então várias opções de muito potencial aí do Furacão nessa temporada. E o último aqui, mais recém-contratado, que eu nem cheguei a comentar ainda no canal, que foi no caso do Luciano Arriagada, acho que é isso, Arriagada, alguma coisa assim, centroavante que tem 20 anos de idade e profissionalmente, para falar a verdade, ele não vinha tendo tanto espaço pela equipe do Colo-Colo do Chile, onde desde a temporada de 2021 ele fez pelo time principal 15 partidas e 2 gols marcados. A questão é, pela equipe de base do Chile, ele tem participações desde o Sub-16, né? 16, 17, 18, 19 e Sub-20, onde ele foi convocado inclusive para o Sul-Americano Sub-15 em 2017, que ele foi um dos destaques da categoria e desde então não parou mais de ser convocado. Mesmo sendo bem jovem, ele disputou a Copa América do ano retrasado, de 2021, quando estava ali com 18 anos de idade. Fez uma partida naquela Copa América pelo Chile, disputada no Brasil, e chega assim com um valor próximo dos 12 milhões e meio, 13 milhões e meio de reais, um valor alto que contrata assim, um centroavante muito mais pelo que ele demonstrou na categoria de base do que propriamente pelo profissional, mas também acho uma excelente aposta, tem tudo para dar muito certo no decorrer dessa temporada. Não ficaria surpreso se ele não tivesse bons números nesse primeiro ano, porque seria uma temporada de adaptação até mesmo ao futebol profissional, porque, igual eu falei, pelo Colo-Colo ele havia feito profissionalmente apenas 15 partidas e 2 gols marcados. E você, o que acha desse elenco aí do Furacão? Seja torcedor do clube ou não, né? De outros clubes também, deixa aqui embaixo a sua avaliação nos comentários. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no Black Cartel. Estamos buscando essa meta agora de 50 mil inscritos, então conto com a ajuda de cada um de vocês. E outros vídeos que eu vou deixar aqui na tela final de notícias do Furacão, esse aqui falando sobre o projeto de clube-empresa, qual que é o valor de mercado que o presidente vê, né, em mente para negociar a SAF do clube e também, no caso, sobre as receitas que têm sido cada vez maiores e lucros também gigantescos que fazem, sem dúvidas, o Atlético um dos times mais valiosos na América do Sul. Tá tudo aqui na tela e o link embaixo na descrição da sportpix.clube para você pegar e começar a apostar. Valeu, galera!